A busca pela consciência e pela formação da nossa consciência deveria ser algo que a gente busca desde a infância, principalmente com os nossos pais, os nossos cuidadores, porque a formação da consciência, ela vai agir diretamente na capacidade de gerar e de criar uma boa personalidade, um bom profissional, um bom estudante, um bom marido, uma boa esposa, bons filhos, bons cristãos, bons católicos. E para a gente falar de consciência, a gente precisa necessariamente avaliar a nossa capacidade de reconhecer se há uma formação dentro de nós ou não. O treinamento, o último ato, ele nasce do primeiro partido, que é essa forma de vendermos hoje a comunicação como sendo um conjunto de práticas, técnicas e ferramentas, e ela é, mas como se a finalidade inteira estivesse ali, como se a comunicação ela tivesse um fim em si mesma. E a ciência, a ciência social, ela nunca tem um fim em si mesma. O maior comunicador de todos os tempos que já existiu é Jesus Cristo. Ele contou histórias, vários storytellings. A Bíblia é cheia de novelas, é cheia de figuras de linguagem que abrangem a nossa capacidade de imaginar e que escancaram nitidamente a necessidade que a gente tem de treinar, de formar, de educar a nossa mentalidade, a nossa alma, o nosso espírito. E o nosso corpo, os nossos músculos são uma prova viva. Quanto mais eu treino, meu músculo ele cresce, ele entra em uma atividade, ele entra em um esforço. Na comunicação social, nessa comunicação em que eu estou aqui falando com vocês ou quando eu estou com o meu filho, é uma comunicação que ela bate diretamente na tecla da minha consciência. Todo mundo já ouviu a expressão, mas em sã consciência aquela pessoa jamais deveria ter feito isso. Porque a nossa consciência pode ser doente. A nossa consciência ela pode ter lacunas. Junto com a idade da razão, ali pelos 7 anos, hoje a gente vê um fenômeno muito grande de crianças com 5, 6 anos já se desenvolvendo muito rápido, o que antigamente não acontecia. A gente começa a perceber e vai fomentando a nossa curiosidade uma educação diferente. A consciência, ela é um lugar dentro da nossa alma onde a gente encontra a capacidade de julgamento, de análise, e que quem conversa com essa consciência é o próprio Espírito Santo, é Deus. Na alma do ser humano, que é a nossa parte imortal, como eu gosto de falar, inclusive pro meu filho, a parte imortal de quem nós somos, somente Deus tem acesso. E é importante que a gente tenha em mente essa visão, essa consciência, essa busca por essa imortalidade, por esse viés em que existe um corpo que acaba, mas existe uma alma que nunca vai acabar, que é uma alma que precisa, ela nasce em Deus, ela precisa voltar para Deus. E a comunicação interna que nós temos com Deus é o que vai garantir que a nossa comunicação exterior faça sentido, seja verdadeira, seja real. A busca que 90% das pessoas que eu encontro no mercado de trabalho, gerando a nossa realidade de profissionais da comunicação, não conseguiu ainda abraçar a realidade do ser humano por completo. Quando eu estava iniciando o meu tempo de trabalho, eu não tinha consciência completa do que era a comunicação. Por que uma empresa precisa de marketing? Por que eu preciso vender o meu negócio? O vento bateu. Assustei. Por que eu preciso vender o meu negócio? Por que eu preciso me dedicar tanto a respeito de determinada situação? A realidade é que eu preciso fazer isso porque necessariamente, por A mais B, o meu trabalho, a minha consciência, ela tem sede de outras almas, ela tem sede do eterno. E é esse eterno que a gente vai perdendo quando a gente tá muito focado em coisas do mundo, em coisas práticas, em coisas essenciais. Vender os nossos produtos são uma necessidade. Todo mundo precisa se sustentar, todo mundo precisa trabalhar, precisa de dinheiro entrando, precisa da vida funcionando. Mas numa consciência bem formada, a alma que vai receber o produto que eu tô fazendo, a alma que vai receber o impacto daquilo que eu tô gerando, do produto, seja ele um pirulito, seja ele um carro da Ferrari, seja um curso, seja uma faculdade inteira, como grandes universidades participam e fazem, no total disso, são almas que importam, não são o contexto, porque o contexto passa, e passa muito rápido.
Então, quando o último ato e tudo que eu tô documentando nessa rede social, no YouTube e tudo mais, nasce dessa vertente de que a gente, primeiro, eu quero conectar com almas que queiram vivenciar e conhecer uma comunicação de alma para alma, e não uma comunicação baseada apenas em cursos de oratória, em cursos de storytelling e de fórmulas que te garantem algo. Porque no final das contas, a garantia não existe. Não existe em nenhum setor. Não existe garantia de absolutamente nada. O que existe é um desejo, uma vontade, uma realidade da gente buscar que, por um segundo, uma alma ela consiga não ser manipulada a fazer algo, né? Por exemplo, as manipulações de preço, propagandas, essa influência mais perversa, de certa forma. Não é esse o intuito dessa conversa, do meu treinamento, ou realmente da forma como eu enxergo a ciência da comunicação, baseada nas virtudes humanas. Essa comunicação, essa verdade, ela leva o ser humano, uma alma que conduz a outra alma, a questionar, a buscar as perguntas para executar. Dentro do treinamento em si, a gente tem dentro do exame guiado, a gente fala muito sobre a escolha da profissão. Porque isso aconteceu comigo e com muitos amigos, enfim. Aquele momento em que você escolhe uma profissão não porque você quer trabalhar com aquilo, não porque existe um sentido ali dentro. É uma profissão única e exclusivamente porque algum trauma. Você queria fazer uma faculdade, e teus pais disseram que não e você ficou com um trauma ali dentro e você fica remando contra aquele trauma e vai para uma profissão em que você não é um bom profissional. Ou você faz aquilo com tantos dias para uma aposentadoria. Existe uma ferramenta muito bonita, muito profunda e muito real, e que a gente vê isso na Bíblia muitas vezes, que é a capacidade de instigar pessoas a fazerem as perguntas corretas. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente precisa instigar as pessoas, como eu sou instigada na maior parte do tempo, a me questionar a respeito e encontrar a resposta em mim. Encontrar a resposta nos livros, com os conselheiros, com as pessoas. Porque quando a gente só quer buscar a resposta pronta, a gente vai acabar se tornando um mero peão de obra. Não que ser um peão de obra e trabalhar com esse tipo de laboro, né? Essa oficina seja um problema, não. Mas seguir essa massa. Esse é a raiz da questão. A gente vai se tornando uma pessoa que simplesmente cumpre ordens. E chega um momento em que a nossa própria consciência, que foi o início da nossa conversa, a nossa própria consciência, ela vai se degradando, ela vai se degenerando dentro dela mesma, porque ela não encontra mais Deus, ela não encontra mais sentido, ela não encontra mais verdade, porque você simplesmente faz aquilo que alguém te diz para fazer, porque tem uma manipulação, tem uma recompensa imediata que não é necessariamente aquilo que você precise viver. Eu acredito muito que, parafraseando pela milionésima vez São Carlo Acutis, nós nascemos originais e nos tornamos essas fotocópias uns dos outros porque esquecemos da capacidade de sermos uma alma, de sermos únicos, de sermos irrepetíveis no mundo. E é muito difícil quando você tá numa agência de publicidade, quando você tá vendendo numa loja, quando você tá num caixa de supermercado trabalhando, você conseguir lembrar que nessa função que você tá executando, como o próprio peão de obra, você tá lá dentro de uma construção civil, é difícil você lembrar naquele momento que você é um ser humano que está executando algo dentro de uma obra maior, que é o reino de Deus. A sua alma que tá ali fazendo um trabalho que não parece a alguns certos olhos intelectual, é menos. Hoje a gente vive uma realidade e uma política muito forte em que a nossa capacidade de pensar ela foi sendo minada. Você não pode raciocinar tanto, você não pode ter tanta vontade de se formar. A educação ela foi vestida e colocada dentro de uma caixinha em que a gente não consegue mais, né? Eu vejo isso pelos meus alunos adolescentes. Eles têm uma educação muito fraca de ensino médio, de ensino fundamental, tem assuntos importantes, a forma como a história é contada, muitas vezes é uma história inventada, né? Uma ficção em cima de fatos reais.
Então, tudo isso vai minando e tudo isso faz parte de quem nós somos como seres comunicacionais. Eu falo sobre isso para vocês há muito tempo. Desde o ventre materno, todos nós somos comunicadores. A nossa alma, ela já tá ali a todo. E não podemos perder essa capacidade de compreender isso, de querer buscar, de ter sede, de entender qual que é essa comunicação, qual que é esse caminho. Eu acredito verdadeiramente que Deus não colocaria seres humanos no mundo para que a gente tenha um fim em nós mesmos, para que isso aqui seja tudo. Porque se for tudo é muito pouco, né? O nosso tempo na Terra, ele é muito pouco. E por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente estude, por mais que nos relacionamos, as únicas coisas que vão com a gente pro céu, e eu creio que eu vá pro céu e quero ir pro céu, espero que você que vai ver esse vídeo, você vá para o céu também, eu desejo que você consiga entender que o valor da alma está em Deus e não está nas coisas materiais. E a comunicação é a chave dessa compreensão, porque a comunicação nos leva a dar palco para as ações do Espírito Santo em nós. Isso impacta nos negócios, isso impacta no empresário que tem milhões, bilhões de folha de pagamento para gerar e para pagar todos os meses com seus funcionários. Isso impacta na professora que está dando aula de ensino infantil, na educação infantil. Isso impacta em mim que tô aqui conversando com você. Isso impacta em mim que tem um filho ali na sala que precisa ser criado, educado. Então, o impacto das almas talvez seja, e eu uso um talvez aqui só para dar um gancho, mas beirando uma certeza muito concreta na minha vida, que no momento em que nós enxergamos uma pessoa pela alma que ela é, a caridade ela começa evidentemente a ser vivida. Porque eu esqueço daquilo que é simplório. Não sei se vocês conseguem entender o que eu tô tentando dizer. Mas uma alma, ela tem um valor que é incalculável. Porque é um sonho de Deus, é um ato de amor de Deus. Cada ser humano é um ato de amor de Deus. Então, quando eu entendo que dentro de quem eu sou, na busca de quem eu sou, eu preciso valorizar aquilo que só Deus colocou em mim e que só Deus sabe que eu tenho. Esse é um ponto fascinante para mim. Só Deus sabe o 100% do teu potencial, porque foi Ele que fez, foi Ele que deu. Então, se você buscar em outras pessoas, se você buscar naquilo que todo mundo está fazendo, naquilo que as multidões estão caminhando para tal, você não vai chegar, você não vai atingir o teu potencial, porque as pessoas, elas têm as suas próprias batalhas. Todo mundo está aqui para crescer na virtude, todo mundo está aqui para alcançar a santidade, e somos, cada um de nós, podemos ser sirineus, como a Imersão Ser Fonte, como esse projeto, que também está aqui no YouTube, ou infelizmente, a gente acaba sendo, muitas vezes, um opressor, uma pessoa que é pedra de escândalo na vida do outro, que tá prejudicando, e todo mundo vai ser os dois. A gente vê na apresentação do nosso Senhor Jesus Cristo no templo, só um pouquinho. Viu? Deveres de mãe. Uma coisa para finalizar. Na apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo no templo, o Simeão tava lá esperando e ele faz uma profecia. Ele louva a Deus, ele agradece a Deus e ele faz uma profecia a respeito de Jesus Cristo para Nossa Senhora. Ele diz que uma espada vai transpassar a alma dela de dor e ele fala para ela que Jesus, ele vai ser o objeto de queda de muitas pessoas. Ele vai ser o objeto que vai trazer a luz, a salvação, a vida eterna, que se cumpriu, ele é o Salvador de Deus, mas ele também vai trazer um lado de sofrimento para Nossa Senhora, devido a tudo que ele sofreu, a morte de cruz, mas para as pessoas que passam pelo caminho. A gente vê Nicodemos, que chegou tão perto de estar ali com Jesus e não virou, né? Não converteu. Então, tem várias pessoas, os leprosos, os 10 leprosos, dos 10 curados, apenas um voltou para agradecer. Então, quando a gente começa a entender que em Jesus Cristo, que na palavra de Deus a gente encontra o necessário para a nossa vida, a gente começa a raciocinar. E a comunicação, e aqui, gente, comunicação é o marketing digital, é rádio, é TV, é jornal, é a forma como tu fala com uma pessoa, é educação, é tudo. A comunicação é tudo desde o ventre materno. Ela tá 100% ligada. Tem um canto que a gente canta na igreja que diz: toda a Bíblia é a comunicação de um Deus amor e de um Deus irmão.
É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Se eu não me engano, é assim. É exatamente esse o ponto. A Bíblia, ela é uma extensão do verbo, né? O verbo, a palavra de Deus se fez carne. E entender isso é compreender que na nossa consciência tem Deus, que é o juiz supremo que regula o nosso juiz interior, que vai nos formar. Nossos pais, eu como mãe, como os meus pais também tiveram essa obrigação, todo pai e toda mãe tem a obrigação de formar a consciência do nosso filho. E se, como foi, eu não fui bem formada na minha infância, Deus está me formando. Enquanto o Espírito Santo vai me formando, a Santíssima Trindade... Voltando, gente, fiz mais uma pausa, mas essa é a realidade de férias escolares. Pra gente finalizar, vamos recapitular tudo que eu falei e fazer um mexidão de tudo. A nossa consciência, ela precisa ser formada pelos nossos pais, pelos nossos catequistas, pelo nosso padre, pelos nossos avós, pela nossa família, pelas pessoas mais próximas. Mas a obrigação é do pai e da mãe. Depois que a nossa formação, a nossa consciência está formada, a gente precisa praticar. A prática que vai nos dizer assim, não, tô no caminho certo, tô errado, são as virtudes. A formação da nossa consciência, em alguns casos, como foi o meu, ela não foi bem formada na infância. Minha infância teve um monte de coisa que aconteceu que não deu, né? Todo mundo fez o melhor que pôde, mas não deu para me formar muito bem. Então, o Espírito Santo, Nossa Senhora, muitos irmãos e irmãs, muitos catequistas, muitas pessoas foram me formando e o Espírito Santo tá fazendo um trabalho muito profundo em mim, que eu ainda tô no caminho, né? A gente só chega lá quando chegar no céu. Mas então, durante esse trajeto, essa vivência em que Deus vai formando a nossa consciência, a gente começa a entender e começa a perceber que existe ali dentro um esforço muito grande que precisa ser feito nesse caminhar. Mediante essa formação da consciência, a gente vai começar a compreender que todo ser humano precisa saber se comunicar. E essa comunicação que a gente vive, que a gente é, que a gente fala, ela sempre vai iniciar de Deus para nós e de nós para o outro. Eu falo aqui muito do treinamento porque sim, é um produto, uma forma, né, de vida, mas porque eu acredito que existe uma metodologia para a gente praticar essa boa comunicação em todos os âmbitos da nossa vida. Com Deus, com a nossa família, com o nosso estudo, a nossa casa e o nosso trabalho. Aqueles 5 fatorzinhos ali que ordenam o ser humano por completo. Essa ordem é o MPCGC, nesse gerenciamento de comunicação. Eu falei da imersão antes. A imersão sem fonte é um ministério, é um apostolado, é uma vontade do coração de Deus que partilha comigo pra gente falar sobre catequese. Esse vídeo aqui, ele veio de um pequeno incômodo que colocou todas as coisas junto. A gente falou de Cristo que tá dentro de tudo que eu faço, mas a gente falou de Cristo, falou da imersão, falou do treinamento. E pra finalizar então, que eu já tentei finalizar e acabei me perdendo, a comunicação que eu quero que vocês entendam, que a gente consiga criar uma comunidade com base nisso, é essa comunicação de alma para alma. Uma alma não é apenas algo abstrato, algo que tá longe, ela tá aqui dentro. Dentro da minha alma, eu tenho a minha consciência, que precisa ser formada. E que se não for bem formada, sempre tem tempo. A gente vai formar ela através do Espírito Santo, através da Santíssima Trindade, com a intercessão de Nossa Senhora. E para que isso aconteça de uma forma muito consciente, muito real, de uma forma a olhar para o caminho certo, eu convido a você que, primeiro, fique aqui pelo canal, fique por aí, a gente vai falar muito sobre isso nos próximos dias, mas que você comece a se voltar para Jesus. Porque quem é o grande formador de todo ser humano é o próprio Cristo, é o verbo, é a palavra. Gostaria muito que você meditasse a liturgia diária, que você buscasse, e não precisa ser comigo, tá? Tem muitas outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu faço. Se você identificou por aqui, muito bem, seja bem-vindo. Se não, busque alguém que você identifique. É muito importante isso, porque existem grupos de almas que vão ter características específicas, assim como os temperamentos. É importante a gente sempre ir buscando cada vez mais encontrar quem a gente se assemelha,
mas entender e permitir que Deus vá traçando o caminho. Porque, como eu já disse aqui, nada do que a gente vive no mundo material se termina no mundo material. Todas as coisas cooperam para que a gente alcance o céu um dia. E esse deve ser sempre o ápice dos nossos sentimentos, dos nossos pedidos e da nossa vivência como um todo. Eu vou encerrar por aqui essa conversa. Eu achei que seria até mais curta, mas não foi, e tá tudo bem. Peço desculpa pelas interferências, mas como eu falei, estamos de férias ainda, férias escolares, o pequeno tá correndo por aí, e como mãe eu preciso atendê-lo. E agradeço a sua atenção. Se você ficou aqui 20 minutos conversando comigo, é por um ótimo motivo. Até mais, até o próximo vídeo.